Fala aí, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal no YouTube. Se você ainda não me conhece, meu nome é Rafael Capelari e eu sou investidor no mercado financeiro. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um assunto que é muito interessante e que vem sendo dúvida para muitas pessoas. Como escolher uma ação que é boa pagadora de dividendos? Nesse vídeo, eu vou te mostrar como eu faço, como eu escolho as minhas ações de dividendos. E no final do vídeo eu vou te mostrar um caso real do meu resultado usando esse método aqui para escolher uma ação e qual foi o resultado que eu obtive. Se esse vídeo faz sentido para você, se inscreve, compartilha com seus amigos, deixa um comentário aqui, se faz sentido para você esse vídeo. E se você não me segue no Instagram, vou deixar meu Instagram aqui, rafael.capelari. Lá eu falo diariamente sobre investimentos e sobre o mercado financeiro. Mas vamos lá. Se a gente vai falar de como escolher ações de dividendos, vamos entender primeiro o que são os dividendos. De forma simples e resumida, pessoal, dividendo é o fato onde uma empresa tem lucro e ela divide com os seus acionistas. Deixa eu te dar um exemplo, do mais básico possível. Se um carrinho de cachorro-quente tiver R$10 de lucro e tiver 2 acionistas e resolver dividir todo o lucro, ele dá R$5 para cada um ou R$50 para cada um, de acordo com o lucro. Então, dividendo nada mais é que dividir parte do lucro com os acionistas da companhia. Ah, tem só esse jeito de ganhar dinheiro? Não, tem vários outros. Mas esse vídeo aqui, ele é focado em dividendos. Então, eu vou te entregar 4 passos para você analisar uma ação de dividendos. E talvez eu te entregue um 5º passo ainda aqui nesse vídeo. Mas vamos lá. Não invista em ações de dividendos antes de seguir esses 4 passos que eu vou te mostrar na sua análise. Primeiro ponto. Analise o histórico de dividend yield dessa companhia que você está a fim de investir. Muitas vezes eu vejo as pessoas cometendo esse mesmo erro, que é escolher uma ação de dividendos por conta do dividendo daquele momento. E muitas vezes vai acontecer de uma empresa distribuir o que a gente chama de um lucro não recorrente, algo que não vem da sua atividade operacional. Deixa eu te dar um exemplo. Pega uma empresa, por exemplo, a Petrobras, que o core business é óleo e gás. De repente, ela vende uma refinaria, pega aquele montante de dinheiro e distribui para os acionistas. Só que a Petrobras, o core business, o negócio dela não é comprar e vender refinaria, é extrair petróleo e trabalhar essa questão de óleo e gás. Então tem muitas empresas que às vezes ficam com lucro não recorrente muito alto e acabam distribuindo como dividendo. Então basicamente você tem que pegar os últimos 2, 3, 4 anos dessa empresa em termos de dividendos. É regra esse número? Não. Eu olho até mais anos quando vou escolher. Mas hoje facilmente nos sites que mostram esse tipo de coisa, você encontra os últimos 5 anos. Então você vai olhar uma média de dividendo para saber se a empresa está em linha com a média ou se pontualmente ela está muito acima ou muito abaixo. Então esse primeiro passo é fundamental. Não compre uma empresa pelo dividend yield do momento. Olhe sempre para o histórico de dividendos dessa companhia. Número 2, dividend payout. Dividend payout é o indicador que mostra quanto do lucro a empresa vai distribuir em dividendos para o seu acionista. Isso é votado no conselho, tem uma série de regras para que a empresa defina. Eu também vejo outro erro comum, tem empresas distribuindo todo o lucro em dividendos. Eu tive uma empresa assim já, que quando eu percebi que todo o lucro que ela estava dando, ela estava distribuindo em dividendos, eu preferi vender e migrar para outra empresa. Porque pensem comigo, quando a empresa precisa crescer, precisa reinvestir, de onde ela vai tirar dinheiro? Geralmente ela vai pedir para o acionista novamente, ou ela vai se endividar. Então, dividend payout é o indicador que mostra qual percentual do lucro líquido da empresa vai ser distribuído aos acionistas. Então vamos lá, uma empresa tem 1 bilhão de lucro e ela tem de dividend payout um indicador de 50%. Significa que 500 milhões desse 1 bi de lucro vai ser dividido entre os acionistas. Então é isso que é o dividend payout. Ele diz quanto do lucro líquido vai ser distribuído aos acionistas. E muito cuidado com empresas que distribuem todo o lucro. Porque na hora de reinvestir, ela vai ter que fazer dívida. E no nosso país, fazer dívida é algo perigoso.
tendo muita inflação e geralmente a taxa Selic estando nas alturas. Terceiro passo, endividamento. Uma empresa muito endividada provavelmente vai precisar de capital no futuro para pagar a dívida. Então, idealmente, que ela utilize os lucros para amortizar as dívidas. Não adianta nada uma empresa distribuir bons dividendos e estar muito endividada, estar alavancada em dívidas, porque também vai estar pagando um juro alto e esse juro não tem jeito, no lucro líquido ele vai ser descontado da margem. Outro ponto, empresa muito endividada é perigoso. Empresa sem dívida, empresa que dá lucro e sem dívida não quebra. Se a empresa está muito endividada, ela vai ter que pagar suas dívidas e não vai conseguir distribuir para o acionista. Tem esses dois pontos. Se a empresa está distribuindo lucro e postergando dívida, vai dar problema. Se essa empresa tem muita dívida, à medida que ela for dando lucro, ela não vai conseguir pagar dividendos, porque ela vai ter que amortizar as suas dívidas. Quarto passo para a análise de uma empresa de dividendos: volatilidade dos resultados. Geralmente, para uma empresa ser boa pagadora de dividendos, ela tem que ter uma previsibilidade de lucro. Vamos dar um exemplo aqui de commodities. As empresas de commodities, elas vivem ciclos de lucro e ciclos de prejuízo. Então, nos lucros ela vai distribuir dividendos e nos prejuízos não haverá distribuição. Pelo menos essa é a boa prática. Então, olhar também o histórico de resultados, histórico de lucro dessa empresa, vai te ajudar a identificar se essa empresa tem uma boa previsão de resultado e se ela é constante em termos de lucro. Porque não dá para a empresa distribuir dividendos se ela não tiver lucro. E como eu falei para vocês, quem está aqui até agora, quinto passo. Eu gosto de olhar mais dois indicadores, que é preço sobre lucro, que indica, olhando o preço atual da ação dividido pela média de lucro, quanto tempo você demoraria para reaver o seu investimento se a empresa tivesse um payout de 100%. Então, prestem bem atenção. Mas é um indicador que me mostra preço, porque não adianta eu entrar numa ação que está pagando bons dividendos, mas que está muito cara. Provavelmente eu vou receber dividendos, mas vou ter problema com essa ação corrigindo, de repente, uma grande valorização, se ela estiver cara. E também eu olho o chamado P sobre VP, também para verificar preço da empresa, que significa preço sobre valor patrimonial. É o preço atual da empresa dividido pelo todo o patrimônio que essa empresa conquistou. Então esses, pessoal, são 5 passos que eu utilizo para escolher uma boa ação pagadora de dividendos. Eu tenho certeza que se você utilizá-los, a sua chance de errar vai ficar muito menor quando você for escolher uma ação de dividendos. Mas deixa eu te mostrar aqui um caso real, que eu usei essa análise, que eu escolhi e qual foi o resultado que eu obtive. Olha, o caso que eu vou te mostrar aqui, eu quero que fique muito claro para você. Não é uma recomendação de compra, não é uma recomendação de venda, é apenas algo educacional e que eu fiz com o meu dinheiro. Resultados passados nunca são garantias de resultado do futuro. Então o caso que eu tenho aqui para te mostrar, ó, é um caso real, está aparecendo aqui para você, onde eu investi em Banco do Brasil. Banco do Brasil acabou de passar por um desdobramento. Então a ação estava lá por volta de R$60, agora está por volta aqui de R$27, R$28. Então, já olhando para os números, né, considerando esse desdobramento que ocorreu, que foi de uma ação para duas, eu paguei na época, meu preço médio em Banco do Brasil, R$16,85. Isso há mais ou menos 3 anos. Hoje está em R$27,62, mas já esteve ali em R$30, considerando esses preços de desdobramento. Então dá 64% de rentabilidade em 3 anos. Mas vejam, quando eu ensinei vocês aqui ao longo desse vídeo, eu não falei de rentabilidade, eu falei sobre dividendos. Mas, consequentemente, uma ação que dá lucro, que tem bom histórico, tende a pagar bons dividendos e tende a se valorizar. Então, eu paguei R$16,85 em média e hoje ela está valendo algo em torno de R$27,62. 64% de valorização. Mas aqui eu não estou contando dividendo. Vamos olhar para os dividendos que essa empresa deu. Eu comecei a comprar no final de 20, faz um pouquinho mais de 3 anos, aproximadamente 3 anos que eu invisto em Banco do Brasil. Dá uma olhada nesse gráfico. Em 21, eu recebi quase 8% em dividendos. Em 22, eu recebi 12%. Em 23,
algo em torno de 8,26% em dividendos. Eu fiz uma conta aqui, ó, desses R$16 que eu paguei, R$16,85, eu já recebi algo em torno de R$6 de volta em dividendos. Se você considerar que nos últimos 3 anos eu recebi algo em torno de R$6, eu teria mais 35% de valorização de dividendos para somar com a valorização. Ou também poderia fazer uma conta simples. Se eu paguei 16 e já recebi 6, meu preço médio hoje está por volta de R$10. Só que o ativo já está em 27. Agora, presta bastante atenção nisso. Se nos próximos 5 anos o Banco do Brasil se mantiver com essa margem de lucro e distribuindo esses resultados, eu vou quase que zerar o meu investimento. Só que ainda terei na minha posse as ações. Ainda serei um acionista, ainda serei um sócio de Banco do Brasil, que provavelmente vai seguir por muito tempo distribuindo resultados. Agora, não cometam essa loucura de sair comprando por conta desse vídeo. Eu mesmo, nos preços atuais, não sei se eu compraria Banco do Brasil. Na época que eu comprei, estava praticamente de graça. Hoje eu considero que o Banco do Brasil está barato, mediante aos seus pares, mas não está de graça como esteve em algum tempo. Então, turma, esse caso de Banco do Brasil é um case real que eu fiz com o meu dinheiro, utilizando essa métrica aqui para escolher ações que eu te ensinei. Então, pessoal, depois de tudo isso, se você ainda não é inscrito, me ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas, me ajuda a educar financeiramente esse país e que nós sejamos um número muito maior de investidores do que, de fato, apostadores, que é o que mais tem no nosso mercado. Então, muito obrigado para quem me acompanhou até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.